Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem algo acontecendo na Fórmula 1 que pouca gente está parando para pensar. Todo mundo adora quando chega uma nova era de regulamento, porque sempre rola aquela esperança de carros mais rápidos, corridas mais emocionantes, ultrapassagens incríveis. Mas sabe o que os pilotos estão dizendo sobre os carros de 2026? Que eles são uma tragédia anunciada. Sim, isso mesmo. Os caras que vivem disso, que sentem cada detalhe no volante, estão chamando os novos carros de um erro histórico. E não é exagero. Sabe o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha? É que não estamos falando de uma mudança qualquer. A Fórmula 1 está virando um laboratório ambulante para provar que pode ser sustentável, que pode agradar as montadoras, que pode vender um discurso bonito para o mundo. Mas, nesse meio tempo, esqueceram de perguntar se isso ainda é corrida. Porque, pelo que os pilotos estão dizendo, 2026 vai matar a essência da Fórmula 1. Vai acabar com aquilo que fez você e eu amarmos esse esporte. A velocidade no limite e a sensação de que cada curva é um desafio insano. Agora, pelo que parece, vai ser tudo sobre gerenciamento de bateria. Não é piada. Vai ter corrida em que o piloto vai ter que ficar pensando: será que eu posso acelerar ou gastar muita energia aqui? E é isso que eles chamam de evolução. Quer um exemplo? Lance Stroll já saiu metendo a real, chamou as novas regras de um pouco tristes. Ele disse basicamente que a Fórmula 1 deveria estar focada em fazer carros mais leves, mais ágeis, mais divertidos de pilotar. Mas não, decidiram colocar uma bateria gigante e transformar um carro num projeto científico de eficiência energética. Cara, eu não sei você, mas pra mim isso soa como um passo atrás. E não é só o Stroll reclamando não. O Leclerc, que é um piloto que raramente faz drama, admitiu que odiou testar o protótipo no simulador. Disse que foi chato e sem graça. Se o cara que pilota uma Ferrari tá falando isso, tem alguma coisa muito errada. E antes que alguém fale, mas todo mundo reclama no começo. É verdade, a gente já viu isso antes. Quando chegou o ralo, os pilotos disseram que era horrível. Depois, todo mundo se acostumou e viu que era importante. Beleza, só que tem uma diferença. Isso aqui não é um item de segurança. É uma mudança que mexe no DNA da pilotagem. Vai tirar aderência, vai tirar velocidade em curvas. As simulações da FIA mostraram que as voltas vão ser no mínimo 1 segundo mais lentas do que hoje. Parece pouco? Não é. Para quem vive no limite, isso é uma eternidade. E não adianta falar que na reta o carro vai voar. Porque se você não tem confiança para contornar a curva, acabou a magia. O que faz a gente amar esse esporte não é ver o carro andando a 350 km por hora em linha reta. É ver como ele devora uma curva impossível sem perder tração. E é aqui que eu fico pensando, será que a Fórmula 1 não tá virando um videogame? Porque as regras novas falam de asa móvel inteligente, modos de energia, um monte de coisa que você precisa de um tutorial para entender. Sabe quem vai perder com isso? A gente, nós que somos fãs. Porque a corrida vai virar um jogo de estratégia energética. Não é sobre quem é mais rápido, é sobre quem administra melhor a bateria. E eu não liguei a TV para ver MBA em gestão de recursos. Eu liguei para ver quem é o mais corajoso, quem freia por último, quem arrisca a vida numa ultrapassagem insana. E agora, isso está em risco. Aliás, já parou para pensar que talvez essa seja só mais uma reflexão de um mundo que está ficando frágil? Tudo precisa ser verde, sustentável, seguro, correto. A Fórmula 1 era a última coisa bruta que restava. Agora, querem transformar em uma corrida de Prius de luxo. E não é exagero. A proporção de potência vai ser 50% do motor a combustão e 50% da bateria. Ou seja, adeus mais ainda o rugido que já existe cada vez menos. E vai virar o quê? Um zumbido ecológico? E não me venha com o papo de que isso é o futuro. Futuro pra quem? Pro espetáculo ou pros acionistas das montadoras? E olha, antes de continuar, deixa eu te dar um toque. Se você está cansado de ver esse tipo de coisa aqui no Brasil também, de ficar dependendo de um sistema que só atrasa a sua vida, tem uma coisa simples para mudar o jogo: aprender inglês. É sério, se você fala inglês, você não fica limitado ao que o Brasil te dá. Você pode trabalhar remoto, ganhar em dólar, viver sem essa sensação de estar preso num país que não te dá oportunidade. E sem falar também que ninguém merece ficar dependendo de tradução de comentarista ou de narrador para ver as entrevistas e os rádios dos pilotos. Então, se você quiser aprender inglês de forma descomplicada, eu vou deixar o link no comentário fixado de um curso que é apenas R$ 67,00 para você aprender inglês e nunca mais depender de comentarista e narrador para entender um rádio ou uma entrevista. Agora, voltando. A Fórmula 1 até tenta acalmar os ânimos dizendo que isso vai trazer mais desafio para os pilotos. Que agora a Copse, aquela curva em Silverstone, que hoje é fácil para qualquer um, vai ser um terror de guiar. Bonito, né?
parece até que vai ficar emocionante. Mas vamos ser honestos, isso é argumento para mascarar que eles estragaram o carro. Diminuíram a pressão aerodinâmica em 30%. Sabe o que isso significa? Mais escorregada, mais insegurança, menos confiança. E aí você junta isso com gerenciamento de bateria, asa que abre e fecha sozinha, e o que a gente tem? Um Frankenstein. E olha, eu nem cheguei no maior problema ainda, a tal energia elétrica. Eles vão entregar 350 kW de potência elétrica, contra 120 de hoje. Parece legal, né? Mais potência, mais velocidade. Mas calma, essa potência não vai estar disponível sempre. Em vários circuitos, a bateria vai acabar antes da reta terminar. Sabe o que isso significa? Carro perdendo velocidade no meio da reta. Piloto tendo que reduzir marcha no meio da reta para manter o giro. É surreal. Isso é Fórmula 1 ou protótipo experimental? Eu sei que tem quem acredite que a FIA vai ajustar tudo e que as equipes vão achar soluções. Mas, por enquanto, tudo que a gente tem é um monte de piloto insatisfeito e um projeto que parece feito por quem não acelerou um carro na vida. E aí vem a parte que ninguém quer admitir. A Fórmula 1 está entrando numa fase perigosa, porque quando você começa a priorizar tecnologia pela tecnologia, esquece que o DNA do esporte é emoção. E emoção não vem de um algoritmo que calcula quando abrir a asa ou quando economizar bateria. Emoção vem de risco, vem de imprevisibilidade, daquela sensação de que o piloto está domando um monstro, não um tablet sobre rodas. E quando eu leio que os pilotos como Leclerc e Stroll saem do simulador dizendo que odiaram a experiência, isso acende um alerta gigante, porque esses caras não são blogueiros reclamando no Twitter, eles são os protagonistas do show. Se eles não estão animados, por que a gente deveria estar? E antes que você fale, mas depois todo mundo se acostuma, eu concordo em parte. É verdade que quando chegaram as asas largas, quando mudaram o regulamento em 2014, quando introduziram o halo, sempre rolou reclamação. Só que tem um detalhe, nenhuma dessas mudanças matou a essência. O halo salvou vidas, ponto, mas não transformou a pilotagem numa planilha de Excel. Agora, em 2026, a FIA parece querer que os pilotos se tornem gestores de energia e não pilotos. O regulamento está criando uma corrida que vai ser decidida mais no volante ou no computador. Porque, sinceramente, se a estratégia for mais importante do que a coragem, eu prefiro ver videogame. Outro ponto que ninguém está falando, essa mudança não veio só por sustentabilidade. Tem muito interesse político e financeiro por trás. A Fórmula 1 é um negócio bilionário e precisa manter as montadoras felizes, vender essa imagem verde, conquistar governos e patrocinadores. Só que tem uma linha tênue entre evoluir e trair a essência. E eu tenho a sensação de que estamos passando dessa linha. Quer um exemplo? Hoje, em 2025, você liga a TV e vê GP com curvas insanas, ultrapassagens no limite, pilotos brigando na unha. Em 2026, a FIA promete algo mais desafiador, mas no fundo, isso significa carros mais lentos, menos agressivos, mais previsíveis. E pior, com aquela cara de futuro que só impressiona quem nunca ouviu o som de um V10 explodindo numa reta. E o público? Como será que vai reagir quando perceber que a emoção está indo embora? Porque nós já vimos essa história em outros esportes. Quando você começa a mexer demais para agradar quem nunca acompanhou de verdade, acaba afastando os fãs raiz. A NASCAR tentou, a Fórmula E tenta até hoje e nunca alcançaram a mesma intensidade porque falta aquele elemento bruto, aquela sensação de perigo. E me desculpa, mas quando eu vejo que agora até a asa vai mudar de posição sozinha, eu penso, qual é o próximo passo? Deixar o carro andar sozinho enquanto o piloto assiste pelo celular? E tem mais, esse papo de que tempos de volta não vão cair tanto assim é um consolo barato. Vai ser só um segundo mais lento, como se isso não fosse nada. Primeiro, é impossível manter a emoção quando você tira 30% de pressão aerodinâmica. Isso significa que curvas que eram feitas no limite da física, agora viram um passeio de domingo. Segundo, um segundo pode não parecer muito para você que está no sofá, mas na Fórmula 1 é uma eternidade. E quando os caras falam que vão recuperar isso em 2 anos, é basicamente admitir que 2026 vai ser um laboratório ao vivo. E sabe o que isso significa? Que os fãs vão assistir uma temporada inteira de corridas mornas, tudo em nome de uma promessa que talvez nem se cumpra. Agora, olha a ironia. Eles dizem que a intenção é dar mais protagonismo pro talento do piloto, porque com menos aderência, curvas como a Copse em Silverstone vão exigir mais habilidade. Tá, legal no papel, mas você acha que um cara que hoje já pilota no limite
vai achar isso divertido quando tiver que passar a corrida inteira economizando bateria para não perder velocidade no meio da reta, vai ser ridículo. O que era emoção vira frustração. E se você acha que eu estou exagerando, lembra que a FIA já está preparando regras para evitar que os pilotos façam truques para recarregar a bateria durante a volta rápida. Ou seja, até na classificação, a gente corre o risco de ver pilotos levando o pé porque a estratégia de energia manda. Isso é Fórmula 1 ou é uma aula de física aplicada? Eu não estou dizendo que tudo vai ser um desastre. Pode ser que as equipes encontrem soluções, que os carros evoluam rápido, que as corridas fiquem até legais depois de um tempo. Mas eu estou dizendo que, hoje, as evidências apontam para um começo caótico, chato e com cara de videogame mal otimizado. E sabe o que me incomoda mais? A falta de coragem para admitir que erraram. A FIA sempre repete o mesmo discurso. Estamos trabalhando para o espetáculo. Meu amigo, espetáculo é ver Senna passando na chuva, é ver o Hamilton forçando por fora em Interlagos, é ver Alonso defendendo posição como um animal, não é ver uma tela cheia de gráficos mostrando quem tem mais bateria. Quer saber? Talvez o problema não seja só a FIA, talvez seja nosso também, que aceitamos qualquer coisa com a marca inovação estampada. A gente esquece que velocidade não é só número, é sensação, e sensação não se compra com tecnologia. A Fórmula 1 precisa parar de tentar ser perfeita e lembrar que o que a fez grande foram os riscos, as falhas, os excessos. Porque se continuar nessa toada, daqui a pouco vamos ter carros autônomos disputando quem calcula melhor o gasto de energia. E nesse dia, eu desligo a TV. Então, eu te pergunto, será que 2026 vai marcar um novo começo brilhante ou vai ser o ponto em que a Fórmula 1 começa a perder a alma? Porque, sinceramente, pelo que eu estou vendo, parece que alguém decidiu que emoção é coisa do passado. E quando a emoção vai embora, sabe o que sobra? Nada. Absolutamente nada. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.